se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouçam com atenção, Israel, e tenha cuidado de obedecer Deus. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura. Exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as as mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Que Teu Espírito Santo nos traga a revelação, nos traga, Senhor amado, aquilo que Tu tens para ministrar em cada um de nós. A minha oração sempre é que os nossos ouvidos estejam abertos, que o nosso coração se proponha a ser uma terra fértil, para que a semente lançada produza no mínimo 30, 60 e 100 por um. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto que eu li para vocês, ele é um recorte de um texto muito maior que nós chamamos o grande sermão de Moisés. O livro de Deuteronômio, ele tem esse nome. Deuteronômio, ele é conhecido como o mais longo sermão da Bíblia, que é o sermão de Moisés. É quando Moisés está na planície de Moabe, aos pés do monte Pisga, quando Israel está prestes a entrar na terra que o Senhor havia prometido a eles. Foram 40 anos que Israel andou peregrinando no deserto. Foram 40 anos que o povo hebreu caminha em direção à terra prometida. Quando Moisés proclama esse sermão, que nada mais é a citação das leis do Senhor e aquilo que Deus havia falado para o seu povo, o povo de Israel está prestes a pisar na promessa que Deus havia declarado para os seus antepassados. É quando Israel está prestes a deixar de ser um povo para de fato se tornar uma nação com terra, com propriedade. É quando Israel está prestes a viver um novo. Moisés proclama aquilo que o Senhor havia ordenado para o seu povo. E como nós estamos falando sobre família, esse texto, essa parte do texto, esse recorte, nos mostra que Moisés, ele se dirige ao povo, mas também ele se dirige às famílias. É muito claro isso quando nós lemos o texto bíblico. Porque Israel proclama para todo o povo, mas em determinada parte do sermão, Moisés ele fala o dever de todos levarem os mandamentos, os estatutos do Senhor para as gerações futuras. O versículo 2 nos fala o seguinte: vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem.
Veja que esse recorte nos mostra que Moisés, ele começa a direcionar essas palavras a partir de agora, claramente para as famílias. Para aqueles que iriam plantar os mandamentos do Senhor no coração dos filhos, dos netos e nas gerações que viriam. O texto continua dizendo: vocês, seus filhos, netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem todos os teus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. O texto que nós lemos começa a falar sobre uma responsabilidade familiar que os patriarcas daquela família, daquelas famílias precisavam ter a partir daquele momento. Eles entrariam na promessa, eles desfrutariam de uma terra que mana leite e mel, mas eles precisavam entender, não apenas como um povo, mas dentro dos seus lares, dentro das suas famílias, que haviam estatutos e mandamentos do Senhor para serem cumpridos. E esses mandamentos, conforme fala a palavra do Senhor, garantiria a eles proteção e prosperidade. O cumprimento da lei do Senhor era essa garantia que Deus estava dando ao seu povo. É muito interessante que no livro de Êxodo, no capítulo 12, nos fala exatamente sobre isso. Naquele momento, conforme eu falei na semana passada, quando Moisés declara ao povo, quando eles saem do Egito, na verdade eles ainda estão no Egito, prestes a celebrar a Páscoa, e como sinal de proteção, eles precisavam matar um cordeiro, colocar nos umbrais das suas casas, para que as famílias estivessem protegidas do anjo da morte. Então nós estamos vendo, 40 anos depois, Moisés falando a mesma coisa, só que ao invés de colocar o sangue nos umbrais das casas, era necessário que o povo colocassem os mandamentos do Senhor na entrada da porta das suas casas, para que eles pudessem usufruir dos benefícios de Deus para a sua vida. Êxodo capítulo 12, versículo 13, fala o seguinte, sobre esse contexto de Páscoa: mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. A ordem do Senhor ao povo foi que ninguém estivesse fora das suas casas. Veja como o Senhor, ele tem um pensamento familiar, como o Senhor criou o homem para viver e estar em família, como o Senhor quer que nós sejamos cumpridores dos seus mandamentos e dos seus estatutos. Mas isso não deve acontecer uma educação fora de casa. O Senhor deixa bem claro que o povo estaria protegido se estivessem dentro das suas casas e protegidos pelo sangue do Cordeiro. Entretanto, é perceptível que nós servimos um Deus que projetou as famílias. E além de projetar as famílias, é um Deus que quer proteger as nossas famílias. Mas aí que está o grande problema e que nós não entendemos, que Ele é um Deus que exige do seu povo que ame e cumpre os seus mandamentos. O Senhor exige das famílias que ame os seus mandamentos e que cumpram os seus mandamentos, para que assim nós possamos desfrutar da proteção, para que assim nós possamos viver os projetos que Ele tem para cada um de nós.
E de uma forma mais clara nessa noite, eu quero falar com vocês sobre alguns pontos contidos dentro desse recorte de Deuteronômio que nós lemos. A primeira coisa que nós precisamos compreender, que a base de todas as coisas sempre será o amor. Deuteronômio 6, capítulo 4 até o 6, nos diz o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. O erro das famílias, mas também de muitos de nós, é a falta de amor. Mas não o amor entre as pessoas que convivem dentro das suas casas, mas o amor à lei do Senhor. Eu tenho ensinado e não me canso de ensinar que quando não existe amor, a lei do Senhor sobre a nossa vida se torna extremamente pesada. Quando nós amamos, é muito fácil nós cumprirmos os mandamentos do Senhor. Quando nós amamos, é muito fácil nós cumprirmos uma aliança. Mas o que falta muitas vezes em nosso coração é entendermos que esse amor precisa estar dentro de nós para que nós possamos agradar o Senhor. Preste muita atenção nas coisas que eu vou falar a partir de agora. O amor, ele está alicerçado no pilar da decisão. Muitos não amam pessoas. Muitos não amam a lei do Senhor, simplesmente porque não decidiram amar. E eu faço um comparativo muito interessante. Muitas pessoas preferem gostar do que amar. Porque o gostar, ele é extremamente condicional. O gostar parte do pressuposto de mim. Você toma Coca-Cola porque você gosta, mas você sabe que não faz bem. Nós gostamos ou preferimos fazer aquilo que nos agrada. Muitas pessoas estão querendo gostar da lei do Senhor, porque é condicional. Está ligado diretamente à minha particularidade. Nós agimos em determinadas situações, fazemos determinadas coisas por uma questão de gosto, porque o gosto satisfaz a mim. Muitas vezes não vai satisfazer a pessoa que está do seu lado, ou muitas vezes não vai satisfazer nem a sua saúde, mas nós fazemos muitas coisas porque gostamos, porque o gostar está relacionado ao meu prazer pessoal, à minha satisfação, aquilo que me traz benefício. E quando nós falamos sobre o amor, o amor, ele não é condicional. O amor, ele é incondicional. O amor está muito mais relacionado a sacrifício do que gosto. Porque o Senhor simplesmente disse: ame o próximo, não goste do próximo. Então você precisa decidir amar o próximo, mesmo com as diferenças. Se você quiser gostar do próximo, você não vai fazer isso, porque não vai satisfazer a você. Estão me entendendo? Assim são as leis do Senhor. Muitos não estão praticando as leis do Senhor, porque decidiram gostar. Muitas famílias não estão usufruindo das leis do Senhor, porque não as amam, amam ela como deveriam. E no versículo, pode deixar aberto para mim, o versículo 4, nós encontramos
algo muito importante para os israelitas até os dias de hoje, que é o Shema Israel. Ouça, ó Israel. O nosso Senhor Jesus declarou isso nos evangelhos. E sabe de uma coisa? O ouvir também está relacionado a uma condição. Ouvir é condicional na nossa vida. E é não somente nesse texto que nós encontramos essa advertência, o Senhor mandando alguém ouvir algo. Nós encontramos isso em Mateus 11:15, quando Jesus diz: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Apocalipse 2:29, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Estudando esse texto, eu comecei a compreender que ouvir está muito mais relacionado ao coração do que ao próprio ouvido. Quando o Senhor diz para o povo de Israel, ouça, é a mesma coisa que ele estivesse dizendo: não endureça o coração. Decida amar a lei do Senhor. Ouça, ó Israel. Não é apenas o ato de ouvir, mas é o ato de fazer com que aquela palavra esteja dentro do nosso coração. Tanto é que nos versículos seguintes o Senhor diz: guarda essas palavras no seu coração. Nós olhamos na epístola de Tiago que ele precisa dizer para os seus leitores: não sejam apenas ouvintes, mas pratiquem também a palavra do Senhor. Nós não estamos conseguindo cumprir os estatutos do Senhor dentro da nossa casa, porque para muitos tem se tornado pesado, porque o amor não está embasando esse relacionamento com Deus. É apenas uma questão de gosto. É apenas um sentimento egoísta, porque o gosto satisfaz apenas a você, mas o amor, ele é sacrificial, ele satisfaz ao próximo e principalmente ao Senhor. Quantos estão me entendendo? Portanto, as famílias precisam compreender que para cumprir os mandamentos do Senhor dentro do lar, é preciso decidir amar o Senhor de todo o seu coração. O versículo do 5 até o 9, nós encontramos as ordenanças do Senhor. E o texto nos diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar ou quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. Nessa parte do sermão de Moisés, ele usa os verbos amar, guardar, repetir, conversar, amar, prender e escrever, todos no imperativo. E quem é bom de português, se não é bom, vou te dizer então. Todo verbo conjugado no imperativo é uma ordem. Não é talvez eu faço, se der eu faço. Os verbos estão conjugados no imperativo. São ordenanças do Senhor para a nossa vida. Não são coisas que nós precisamos decidir ou não. O Senhor está ordenando para quem nesse contexto? Para as famílias. E eu começo a perguntar para você nessa noite: será que as ordenanças do Senhor têm fazido parte do seu contexto familiar? Será que você não está desprotegido por não cumprir aquilo que o Senhor ordenou para você?
Possivelmente, muitos entre nós devem estar enfrentando problemas em suas famílias por não estar cumprindo o que o Senhor ordenou para o seu povo. E desses verbos que eu citei para vocês, eu quero falar sobre 3. O texto nos fala: guarde essas palavras que hoje eu vos dou. Guardar está relacionado à proteção. Provérbios fala de todas as coisas que deve guardar, guarde o seu coração. E como nós guardamos o nosso coração, pastor? Com a palavra do Senhor. O salmista, no Salmo 119, ele fala: a tua palavra eu escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Será que de fato, nós como líderes de família, estamos projetando esses mandamentos aos filhos? Será que eles de fato estão guardados em nosso coração como deveriam estar, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor? Por que nós pecamos constantemente, pastor? Porque os decretos do Senhor não estão em nosso coração como devem. Porque nós não praticamos isso. O segundo verbo que eu quero falar a vocês é repita. Moisés, ele disse: repita essas palavras. A palavra repetir no original, em algumas Bíblias, fala isso. Nas suas versões é inculque. Alguém já ficou inculcado com alguma coisa? Sim ou não? Sabe o que é ficar inculcado? Você ficar... é ficar com aquele negócio na sua cabeça toda hora. Um exemplo. Quem nunca pensou, quem é casado aqui, está no carro, fazendo uma viagem, 700 quilômetros, de repente a mulher fala: ai amor, eu acho que eu esqueci o ferro ligado. Aí a casa. Isso é ficar encucado? Daí você vai e viaja, a viagem toda com aquele trem na cabeça, e agora? Será que quando nós chegar em casa não pegou fogo? Ficar encucado, meu irmão, é quando você tem um negócio que não sai da cabeça. E Moisés diz para os pais: inculque essa palavra, esses mandamentos, esses decretos, essas leis na mente dos seus filhos. Igreja, nós precisamos falar mais do Senhor em nossa casa. Nós precisamos fazer com que seja passado de geração em geração. E já linko com o próximo verbo que eu quero falar, é converse. Nós precisamos falar de assuntos relacionados ao Senhor, a repetição, falar, decretar dentro da nossa casa. E eu percebo que isso falta em muitos lares. Se fala mais de tantas coisas e menos do Senhor. Conversar sobre a providência divina, como o Senhor tem guardado, como o Senhor tem feito, era isso, a ordem. Porque o texto bíblico fala: repita os sinais que vocês viram o Senhor fazer no Egito, os milagres que o Senhor fez no deserto, fale de geração em geração. Nós precisamos fazer com que a palavra do Senhor passe de geração em geração, dentro das nossas famílias. Você pode dizer amém? Moisés está falando tudo isso para o povo, mas está falando com foco na família nesse instante. E essas ordenanças que ele fala está relacionada aos pais. Nós precisamos, igreja, que o Senhor se faça presente dentro das nossas casas. E o versículo 9, desse recorte que eu trouxe para vocês,
Moisés fala sobre a proteção que existe sobre as famílias. E você as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Versículo 24. O Senhor ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. O Senhor, Ele pede, através de Moisés, ao seu povo e às famílias, que como símbolo, eles colocassem nos umbrais da sua casa, das suas casas, todo esse trecho que ele declarou para o povo. Se você for em Israel, você vai ver até os dias de hoje uma mezuzá, onde todas as portas dos judeus, o livro de Deuteronômio, capítulo 6, está escrito. O Senhor pede, por intermédio de Moisés, que o povo tenha o símbolo, que aquela casa cumpre os mandamentos do Senhor. Essa ordenança está relacionada a uma proteção, a mesma proteção que 40 anos atrás o povo de Israel viveu, colocando o sangue nos umbrais e nas vergas das portas, dizendo: essa casa está protegida pelo Cordeiro. E esse sinal de colocar os mandamentos do Senhor na entrada da casa dizia: essa casa segue os mandamentos do Senhor. E agora, igreja, eu pergunto para você: será que nos umbrais da sua casa está escrito, está sendo declarado que aquela casa, o Senhor Jesus, de fato é o Senhor? Será que os seus vizinhos conseguem perceber Cristo na vida da sua família? Será que a proteção que o Senhor diz que dará para o seu povo está acontecendo por intermédio do cumprimento dos mandamentos que você tem seguido na sua casa? Tempos após esse sermão de Moisés, agora no livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 15, em um contexto totalmente parecido. Josué estava prestes a morrer. Josué havia levado o povo a conquistar Canaã, através da ação gloriosa e poderosa do braço de Deus. Josué fez a divisão das tribos. E o versículo 15 nos fala o seguinte: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses, a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Josué fala essa frase que todos nós conhecemos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas sabe, igreja, nós costumamos, o ministério já pode subir, apenas declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas Josué está diante de inúmeros corações que têm dúvidas. Certamente, os israelitas levaram os deuses, o panteão do Egito para o deserto. E Josué fala: nós estamos agora em um lugar que Deus nos deu. Vocês precisam decidir se vão seguir a Deus ou não. E eu quero que você entenda, igreja, um posicionamento que nós precisamos ter. E Josué, de uma forma com intrepidez, e fala: não importa o que vocês vão fazer, o que importa é que eu e a minha casa vamos seguir o Senhor. Sabe, igreja, nós vivemos em um contexto onde tudo quer nos levar para não termos os mandamentos de Deus na nossa casa.
São os vídeos, se nós não vigiarmos, os filhos enxergam, assistem, melhor dizendo. É a educação que recebem na escola, as influências que recebem na internet, tudo tem levado à destruição das famílias. Inúmeros pecados têm tentado entrar dentro das casas. E muitas vezes a conivência dos pais, porque nos umbrais das casas não estão o testamento do Senhor e o mandamento do Senhor, por negligência. Nós precisamos fazer conforme Josué. Não importa o que o mundo faça. Quantas vezes eu ouvi da minha mãe: mãe, posso fazer isso? Fulano está fazendo, todo mundo está fazendo. E ela falava: tu não é todo mundo. Não é porque o mundo faz. Não é porque é normal na casa do fulano, que não segue o Senhor, que nós precisamos fazer. Se nós desejamos viver as bênçãos sobre as nossas famílias, nós precisamos buscar a santificação. As famílias precisam aprender a orar. As famílias precisam aprender a ler a palavra do Senhor, a meditar na palavra do Senhor. É preciso que os pais conversem com os filhos sobre o Senhor, sobre a provisão do Senhor todos os dias naquela casa. Os pais precisam levar os filhos a ter as próprias experiências com Deus. Você precisa pregar Jesus para os seus filhos. Você precisa pregar Jesus dizendo que o sacrifício dele foi para ele também. Irmão, você sabia que se você não pregar Jesus para o seu filho, ele não entregar a sua vida para Jesus, e se ele morrer sem a salvação, ele receberá a condenação eterna? Não sou eu que tenho que pregar para o filho de vocês. É você. Você tem que falar que Jesus morreu numa cruz em seu lugar, e ao terceiro dia ressuscitou para te dar a vida eterna. Mas muitos filhos nem querem saber de Jesus, porque os pais, quando estão fora da igreja, não são as mesmas pessoas que representam ser dentro da igreja. Os filhos se converterão por causa dos testemunhos dos seus pais. Os filhos se converterão porque verão Cristo estampado na vida deles. Os filhos se converterão porque os pais falam sobre Jesus todos os dias nos seus lares. Nós precisamos colocar nos umbrais das nossas casas os mandamentos do Senhor. Jesus precisa ser exaltado na sua casa, meu irmão. Jesus precisa ser adorado na sua casa. Existem bênçãos do Senhor sobre a sua família, que só acontecerão quando houver o posicionamento. Moisés sabia com quem estava falando, a maldade do coração do povo. Ouça, ó Israel. Ouça, ó igreja. Amoleça o seu coração e deixe Jesus entrar na sua casa. Vamos nos colocar em pé. Eu quero que você feche os teus olhos enquanto nós vamos adorar ao Senhor.